não é o tamanho do boiler que dá aí água quente. Qual é a capacidade ideal de água quente indicada para você aí na sua residência, tá? Então vou pegar aqui famílias de 4 pessoas, tá? E vou contar também um caso bastante interessante aí, é o seguinte, não sei se você já viu minhas outras lives, mas eu já morei muito na roça mesmo, né? Na época, meus pais criavam de tudo, criavam gado, né? Tinha pouca coisa, mas criavam, né? Seja para poder comer, se vide do próprio consumo, né? E a gente criava gado, criava galinha, criava porco, né? E no caso do porco, por exemplo, que é o caso bem típico, o porco ele pode engordar mais ou menos de acordo com a ração que você vai dar para ele, né? Então surgiu aí o termo não é tamanho de porco que dá toicinho. Não sei se você sabe o que é toicinho. Toicinho, ou tocinho, tem gente que fala toicinho, mas para as pessoas que moram na cidade aí, você pode pensar aí no bacon, né? O bacon ele é não é carne, mas é a parte de gordura que pode se fazer o torresmo, né? Não sei se você já viu aí fazendo torresmo, mas se pega aquela parte de gordura do porco e coloca para fritar, aquela gordura vai soltando e vai ficando só uma parte crocante mesmo, que dá o torresmo. Eu adoro torresmo, mas acho que eu nem como carne vermelha, né? Nem como carne de porco nem de gado. Mas uma coisa que eu não resisto é um torresmo. É delicioso o torresmo, eu adoro. Né? Então, quando a gente fala assim, não é tamanho de porco e dá toicinho, eu vou te contar por quê. É porque é o seguinte, quando a gente dá ração para porco, a gente tem tipos de rações específicas para poder dar um toicinho mais espesso ou menos espesso, né? Quando você dá milho, por exemplo, ração de milho, aquele torresmo vai ficar mais espesso, né? E você consegue uma qualidade melhor daquela gordura do porco, né? Do toicinho que a gente chama. Mas se você dá a ração de mandioca, por exemplo, ela vai ficar pouco espessa, o porco vai engordar mais, vai dar mais gordura, mas não vai dar aí um toicinho legal para fazer o torresmo. Então, quando a gente fala não é tamanho de porco que dá toicinho, depende da ração. E o que eu quero fazer é uma analogia com isso? Não é o tamanho do boiler que dá aí água quente. É o sistema completo, aí o sistema com boiler, ou seja, com reservatório de água quente e coletor solar. Então, se você tem aí um coletor solar que tem baixa eficiência e você tem um reservatório específico, você não vai ter água quente suficiente para poder render para o consumo, né? Suficiente para dar água quente para você aí no seu ponto de consumo. Então a gente vai falar muito sobre esse tema aí, que eu acho que o tema principal que eu quero abordar aí hoje é esse, né? Não é o tamanho do reservatório que vai resolver o seu caso. Então vamos pensar aqui no tamanho do reservatório e vamos falar também sobre modelos de reservatório. Por exemplo, modelos de reservatórios acoplados e modelos de reservatórios modulares, né? Então nós temos equipamentos modulares, inclusive tem mais vídeos falando sobre isso também, mas no caso do equipamento acoplado, um reservatório de 300 litros, por exemplo, ele pode render mais do que o equipamento de 600 litros do modelo desacoplado ou modular. Nós temos outros tipos ainda, além do equipamento que eu costumo falar, que é equipamento a vácuo, aqui que eu tenho mais expertise, não sei se pode dizer, eu posso dizer mais foco, né? Pela tendência, é o produto que mais a gente foca hoje, que é equipamento de isolamento térmico a vácuo. Então, equipamento acoplado, por exemplo, como eu falei, que ele vai render mais do que um de 600 litros, um de 300 litros rende mais o dobro, né? Então, se você tem aí um reservatório de 600 litros, não necessariamente você achando que você vai colocar um equipamento menor, vai resolver seu caso. E nem maior também. Existem dimensões adequadas para cada caso. Vou pegar aqui 4 pessoas na residência, por exemplo, para equipamentos modulares, ou seja, 400 litros, por exemplo. Equipamento 400 litros eu atenderia para equipamento modular, eu atenderia acoplado aí um equipamento de 200 litros. Por exemplo, 200 litros, 20 tubos para modelo de 58 milímetros e modular com 400 litros com 20 tubos. Atenderia bastante bem, tá? Então, se você tem aí, por exemplo, 6 pessoas na casa, equipamentos acoplados de 300 litros com 30 tubos,
de 58 milímetros e equipamento de 600 litros com 30 tubos, tá? Seria uma correspondência bem bacana, mesmo assim o equipamento acoplado ele vai ter um rendimento melhor, ou seja, ele vai ter uma eficiência e maior quantidade de banhos, ou seja, aquilo que eu falei, lembra do tamanho de porco que dá 2 sim, né? Então, não é tamanho do reservatório, ou seja, um equipamento de 300 litros pode ter um rendimento maior do que o equipamento de 600 litros, tá? Então, falando em quantidades maiores de utilização, por exemplo, eu quero colocar um aquecedor para minha banheira de hidromassagem, né? Então, equipamentos, por exemplo, eu diria que de repente equipamentos modulares poderiam ser mais indicados dependendo da situação, mas também isso não é uma regra não, tá? Mas o fato é que se você tiver 4 pessoas na casa, é preferível você colocar um equipamento um pouco maior para atender uma banheira de hidromassagem, né? Mas o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte, um equipamento de 600 litros, já que o equipamento de 300 litros acoplado resolve o caso, eu poderia colocar um reservatório menor de 400 ou de 300 litros do modelo modular? Não necessariamente. Então, trabalhe com a ideia seguinte, de quando a tubulação de água quente ela está circulando, coletor solar e reservatório, no caso do modular, ela está perdendo temperatura. Então, se você diminui muito o tamanho do reservatório, você vai ter proporcionalmente mais perda de calor, mais perda de ambiente, porque a temperatura, quando ela está mais alta, ela perde mais. E também uma coisa interessante que não sei se você já observou ou se já pesquisou, um reservatório térmico maior tende a ter uma espessura de isolante térmico menor, porque já que a temperatura é menor, não precisa de tanto isolante térmico. Então, já os acoplados, por exemplo, equipamentos acoplados têm cerca de 50 a 60 milímetros de isolamento, enquanto que um equipamento modular, ele tem aí em torno de 25 a 30 milímetros de espessura de isolamento térmico, ou seja, se você coloca um reservatório modular menor e acha que vai estar ganhando, você vai estar perdendo, porque se a temperatura vai estar maior, ou seja, se você tem a mesma quantidade de coletor solar para um tamanho modular, o que vai acontecer? Você vai ter uma temperatura maior na hora de estar trabalhando, só que ela perde muito rápido. Ou seja, à noite você vai ter muitas perdas de temperatura. Então esse ponto é um ponto importante que você vai ter que utilizar e vai ter que observar antes de fazer sua decisão aí de qual tipo de modelo ou qual o tamanho do reservatório que você vai escolher. Salve, eu quero colocar um ponto de consumo na cozinha. Beleza, quero colocar na cozinha. Só que a cozinha, ela também gasta água. E principalmente quando não se tem tanta consciência. Então, a consciência eu preciso preservar a minha água quente. Ou então vou ter falta de água quente no banheiro na hora que eu for tomar o banho. Então, eu posso ter, por exemplo, equipamentos para 4 pessoas na casa e ter um controle aí para utilizar bem aí a cozinha. Se a água quente faltar na cozinha, eu ter um controle maior aí sobre essa situação. Ou não, eu quero colocar equipamento maior, quero colocar equipamento para 6 pessoas, mesmo tendo 4 pessoas, porque essa sobra de água aí eu vou utilizando na cozinha. Beleza, resolvido aí a questão da cozinha. A hidromassagem também, mais ou menos a questão. Um banho de hidromassagem, quem não gosta de um banho aí de hidromassagem? Então, você para poder dimensionar aí uma hidromassagem, você precisa de ter aí uma quantidade, primeiro o tamanho da hidromassagem. A hidromassagem de 200 litros. Então eu poderia colocar equipamento para 4 pessoas. E aí, colocar equipamento para 4 pessoas, eu aumentaria de equipamento para 6 pessoas. Atenderia aí. Ah não, a hidromassagem é de 400 litros, a banheira dupla é de 600 litros. Aí sim, eu acho que é melhor você trabalhar um aquecedor só para essa hidromassagem, então é um aquecedor muito grande aí, tá? Equipamento desacoplado, se você vai utilizar aí é a mesma história mesmo. Tanto desacoplado quanto acoplado, pensando em número de pessoas e aumentar um up a mais para colocar esses pontos de consumo. Eu quero colocar, por exemplo, ponto de água quente na máquina de lavar. Tem possibilidade? Tem sim. Pode também utilizar mais ou menos esse mesmo gingado e aumenta um pouco a mais. Em vez de colocar equipamento de 4 pessoas, coloca de 6 pessoas. Só que é importante observar que também pode gastar mais ou menos água, depende da situação. Então eu não sei qual modelo, se a sua máquina de lavar tem ou não uma possibilidade ou é própria para água quente, mas se você não tiver também, você pode pegar um balde de água, jogar na máquina, deixar aquela água aí coarar, não sei se já ouviu falar sobre isso, mas sei lá, a água ela vai alvejando as roupas. Então ganha-se muito tempo e fica bem legal a roupa, viu? Água no lavatório.
Você que não conhece água quente para lavatório, você não sabe o que está perdendo. A água quente para lavatório é ótima para você, inclusive, dar banho no rosto, tirar aquelas células mortas, né? Que o pessoal fala que a água quente ela rejuvenesce. Então é um ponto bastante interessante, inclusive para homem aí que vai tirar a barba, aquela água quente assim, né? Bem legal, é muito boa para lavatório. E para mulher, né? Você pode aí tirar a maquiagem com mais facilidade. Então, tem todas essas questões aí que dá para você trabalhar água quente do aquecedor solar, tá? E não é nada assim também que vai gastar tanta água, não precisa você se preocupar tanto para lavatório assim, colocar equipamento tão maior, tá bom? Então fica aí a dica e vai a analogia do não é tamanho de porco que dá 2,5, isso vai muito bem, tá? Analisa a eficiência completa do equipamento, analisa a perda de temperatura do equipamento, tudo isso vai contar na hora de você fazer a definição do modelo de equipamento adequado para você.